Irmãos, uma boa noite a todos. Pode sentar, tá? Obrigado. Também eu agradeço assim ao pastor pela oportunidade de participar novamente aqui hoje à noite na igreja e esse estudo bíblico, mas além de tudo renovar a comunhão que nós temos aqui hoje à noite com os irmãos. E nós até agradecemos assim esta amada igreja por sua cooperação no trabalho do Senhor, como também as suas orações a nosso favor. Eu peço desculpas que a Audrey, minha esposa, não está comigo. Ela está com a nossa filha nos Estados Unidos, mas ela mandou uma mala cheia de abraços assim para todos aqui hoje à noite. E também é um prazer acompanhar o pastor Roberto. Eu me lembro a primeira vez que encontrei Roberto. Eu estava indo para a escola bíblica na Escócia, e ele também estava indo para Edimburgo, também na Escócia. Quando eu lembro daqueles tempos, jovens ainda, acho que falamos das namoradas daquele tempo. Agora, com essa idade, só falamos de dores e doenças. Então, como o tempo se passa, a conversa se muda. Mas aqui hoje à noite, e daquele tempo ninguém sonhava que estaremos juntos assim depois de alguns anos em Labre. Nós chegamos aqui no Brasil em maio de 65, e se não me engano, o Roberto chegou no mês de dezembro do mesmo ano, foi? Foi dezembro de 65 que chegou. Então, a gente vem se acompanhando durante todo esse tempo. Eu vejo também, além dos membros desta igreja, estou vendo outros visitantes aqui a Dona Sônia, também hoje à noite. Eu agradeço ao pastor José por todo o trabalho que ele faz, assim, nos representando e administrando assim, o trabalho de Deus, tanto no Nordeste como também no Acre e espalhado aqui por este Brasil. Agradeço muito. Irmãos, nós temos viajado muito, pregando em conferências, tanto na Escócia, em Portugal, Israel, os Estados Unidos e aqui no Brasil. E realmente Deus que dá a força e a bênção. Que privilégio nós temos assim para ministrar esta palavra do Senhor. E hoje à noite sempre, para mim, é uma bênção voltar para casa, pois nós passamos um tempão aqui com os irmãos também. Eu estou convidando a todos, por favor, hoje à noite, a abrir a sua Bíblia no livro de Paulo para Efésios. Efésios, capítulo 1. Lá em nossa terra, muita gente está orando por nós, não somente orando assim pelo culto, mas eles têm o maior pavor da zika. Pensa que está pulando por toda parte aqui. Então, até com lágrimas, não vá para o Brasil. Mas aqui estamos. E sabe de uma coisa? Para onde a gente vai, sempre está na mão do Senhor. Então a gente não pode errar servindo a Jesus Cristo. O Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor
da glória e de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão do pecado, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E amém, Deus há de abençoar a leitura da sua santíssima palavra, assim, para todos nós aqui hoje à noite. Eu me lembro, muitos anos atrás, nós fomos para Egito, visitando a cidade capital do Cairo. E naquela cidade tem um museu que é muito, muito famoso, o Museu Nacional de Cairo. E naquele museu a gente visitou as riquezas, os tesouros do faraó Tutankhamun, um jovem que faleceu. Mas o que foi interessante a respeito de Tutankhamun, realmente leva a gente, não que eu estava lá nesse tempo, mas para 1922. Dois arqueologistas, pelo nome de Lord Carnarvon e Howard Carter, estavam no Egito procurando descobrir, assim, o túmulo deste faraó. Eles passaram meses e estavam lá no que chama-se o Vale dos Reis, num pirâmide que fala-se, hein? Pirâmide aí, e estavam lá dentro cavando, procurando, até que chegaram no túmulo. E para subir até para o túmulo, que estava um pouco elevado, tinha, eu acho, 12 graus assim, cada um, e o nome de Tutankhamun em cada grau. O Howard Carter foi aquele que subiu, e Lord Carnarvon ficava assim, mesmo no chão, na terra. E quando o Carter subiu, ele quebrou o selo, e quando quebrou o selo, abriu o túmulo, e ele olhou lá dentro. Quando ele olhou lá dentro, ele ficou calado. Não por um minuto, mas quando durou mais do que um minuto, o Carnarvon lá de baixo disse: Howard, o que é que você está vendo? Ele não disse nada. O que está vendo, meu filho? Ele disse: é tão maravilhoso. O que ele estava vendo foi o tesouro brilhando até, só com a luz de uma lanterna, alguma coisa daquele tempo. Mas ele estava olhando nos tesouros dos faraós, assim, daquele tempo passado, que ninguém tinha visto por quase 3.000 anos. E ele ficou até sem palavra e somente podia dizer: maravilhoso, maravilhoso. Eu digo isso hoje à noite porque nós encontramos o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo hoje à noite. Ele não estava num pirâmide, mas ele estava numa prisão. Aos seus pés tem correntes, como também nas suas mãos. Ele está num lugar assim muito escuro e fedorento até, sofrendo
perseguido, assim, pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nesse trecho da palavra de Deus, ele não está abrindo como se fosse um túmulo, como o arqueologista fez. Aliás, ele está como se fosse abrindo a porta do cofre dos céus. E ele está vendo as riquezas que todos nós, como crentes, temos em Jesus Cristo. Riquezas que não vêm de 3.000 anos, mas riquezas que vêm da eternidade. E quando o Paulo contempla assim a riqueza que há para todos nós em Jesus Cristo, ele não fica calado, não. Ele entra aqui numa doxologia de louvor a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Quer dizer, o seu coração está tão constrangido, cheio de amor, para louvar a Deus, contemplando tudo quanto ele tinha em Cristo. Olha, na prisão, ele poderia ter chorado, pensava da sua situação, mas, meus irmãos, apesar das circunstâncias, ele ficou elevado, pensando tudo quanto ele tinha em Jesus Cristo, seu Senhor. Eu digo isso hoje à noite, pois eu não sei qual é a sua circunstância. Certamente não é uma prisão como o apóstolo Paulo. Pode ser que você está enfrentando dificuldades, mas eu digo hoje à noite, meus irmãos, conforme a palavra de Deus, é uma coisa de muito proveito em sua vida, somente para começar a contemplar as bênçãos que vêm a nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo contemplar, ninguém pode contar. Contemplar as bênçãos do Senhor. E assim que ele faz nesse trecho da palavra de Deus. E como se fosse no Salmo 103. Se lembra o Salmo 103? Bendita seja, como é? Bendito minha alma ao Senhor. Então ele começa a contar as bênçãos de Deus. Aquele que nos redimiu, perdoou, renova. Assim contando as bênçãos. É assim que Paulo também está fazendo. E sabe, é muito bom para todos nós. O Frederico sempre falava da mulher em Belfast, que ela contribuía assim para as missões. E como os irmãos têm aquele cofrinho que tem, ela também tinha a caixinha, cofre, assim, para nossa missão, para assim, sustentar os missionários de que Roberto falou. Só ela não chamou esse cofre a caixa de missão, ela chamou caixa de bênção. E cada vez que ela sentiu uma bênção, ela pegou uma moeda e colocou dentro da caixa. Se alguém visitou e foi uma bênção, aí tirou outra moeda e colocou lá dentro. Se foi para um culto, foi uma bênção, voltou e colocou outra moeda. Se o pastor chegou para prestar uma visita, ela colocou 10 moedas. Aí é uma benção mesmo. Mas, sabe, esta caixinha que ela tem, caixinha de bênção, tinha alguns dias de segunda-feira que ela não sentiu-se tão abençoada. Estava enfrentando uma semana muito difícil e naquele momento assim, de desânimo, o Satanás chegou a ela como se fosse dizer: e a bênção de Deus, onde está hoje? Será que Deus está contigo hoje? E naquele momento em que ela estava tentando a duvidar a palavra do Senhor, ela se lembrou do cofre. Ela foi lá, pegou no cofre, sacudiu, disse: escuta, Satanás, assim que Deus tem me abençoado. Meus irmãos, eu digo isso, é uma coisa muito boa às vezes, para sacudir a caixinha. Só para contemplar as bênçãos do Senhor que Ele tem feito em nossas vidas. Aliás, eu estou baseando a minha palavra aqui hoje à noite no versículo 3 deste capítulo, o versículo que já citei.
bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou só para pendurar os seus pensamentos e seguir o estudo, eu tenho 3 coisas a dizer a respeito deste versículo. Inicialmente, nós estamos vendo aqui o que nós vamos chamar o autor destas bênçãos. Ele está falando, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, se você olhar este trecho da palavra de Deus, vão ver que o trecho começa com o autor, fonte de bênção para todos nós, que é Deus Pai. Não é isso? Se lembra que Jesus Cristo veio ao mundo, mas diz a Bíblia que Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus, diz a própria Bíblia, Deus Pai, não poupou seu próprio Filho para todos nós. Então, reconhecemos que a fonte de bênção, o autor de bênção é Deus Pai. Mas, ao mesmo tempo, vem a nós através do nosso Senhor Jesus Cristo, assim que diz no fim do versículo, tem nos abençoado nas regiões espirituais, veja, em Cristo. Vocês sabem que nesse trecho da palavra de Deus, esse é o segredo de tudo quanto tem aqui. Tudo quanto nós temos em Cristo. Aliás, você pode ler esta proposição que é muito repetido através do trecho, sempre nele ou em Cristo. E meus irmãos, assim que vocês sabem que você é um rico, aqui hoje, em Cristo. Rico em sua graça. Mas veja que não somente a fonte de bênção vem do Pai como a fonte, e através do nosso Senhor Jesus Cristo, mas no último versículo que nós lemos aqui hoje à noite, nós lemos que somos selados pelo Espírito Santo. Então, o ativo, aquele que representa o Deus Pai e Deus Filho, hoje à noite, ele está presente aqui entre nós. Não somente presente, irmão crente, ele é residente em nossos corações. Ele reside em nós. Esta é a fonte de bênção. O Deus Pai, o Deus Filho, e graças a Deus, o Espírito Santo que reside em nossos corações. Mas tem outra coisa aqui hoje à noite que eu quero notar quando falamos assim do autor e fonte de bênção. Não somente que essas bênçãos vêm do Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, mas aqui fala da sua riqueza. Deus Pai, o nosso Pai do céu, é tão rico. Aliás, vamos só olhar a isso. Veja, por favor, o versículo 7 de capítulo 1. Diz aqui, no qual, falando de Cristo, o amado, nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, veja aqui, segundo a riqueza da sua graça. Que coisa. Veja novamente o capítulo 2 e o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema, não somente a riqueza, mas a suprema riqueza da sua graça. Meus irmãos, nosso Deus Pai é tão rico em graça hoje à noite. Aliás, diz a própria Bíblia que Ele não somente dá graça, mas Ele dá mais graça. Diz a Bíblia que a graça de Deus nos basta, é suficiente. Deus sempre está nos concedendo a sua graça. E sabe de uma coisa? Precisamos. Nunca Deus vai ficar pobre. Nunca vai se esgotar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Hebreus, capítulo 4, o versículo até 16, diz que nós devemos achegarmos a Ele
para achar graça na hora ou no tempo conveniente. Sempre a graça de Deus. O Tiago diz que não somente ele dá graça, mas ele dá mais graça. Estava notando isso no outro dia, não sei onde estava pregando, mas nós estávamos falando de graça. Interessante que Jesus Cristo, durante os anos do seu ministério, ele nunca empregou, nunca usou a palavra graça. Não há gente, ele falou esta palavra para Paulo, mas depois, a minha graça te basta. Essa foi a voz de Jesus. Mas durante os anos do seu ministério, nunca usou a palavra. Mas sabe o que ele fez? Ele demonstrou a graça. Ele demonstrou a graça quando aquela mulher que foi descoberta mesmo no adultério, e a multidão de fariseus, os religiosos, hipócritas, estavam querendo apedrejá-la, condená-la. Jesus Cristo manifestou graça. Ele não acusou. O que ele fez foi perdoar. Demonstrou a riqueza da sua graça. Quando Maria e Marta acusaram Jesus por ter demorado e não atendido assim o seu convite para vir logo, se tivesse chegado, nosso irmão não teria morrido, tal. Jesus Cristo poderia ter dispensado logo dessas duas irmãs, mas não fez isso, não. Ficou na casa delas, foi no cemitério com elas, e chorou com ele, manifestando a sua graça. Meus irmãos, hoje à noite nós temos um Deus que tem nos enriquecido com sua graça, e com toda a riqueza da sua graça, nunca vai se esgotar. Tem outra coisa. Veja, por favor, comigo, o que diz no versículo 4. De capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Não somente Ele é rico em graça, mas Ele é rico em misericórdia. Irmãos, graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Deus nos dá gratuitamente, de graça, o que nós não merecemos. Irmãos, nenhum de nós merece que seja a salvação, perdão. Mas Deus manifestou a sua graça. Gratuitamente, Ele nos perdoou. A graça é Deus nos dando o que não merecemos, mas misericórdia é Deus nos poupando o que merecemos. Nós merecemos a justiça, a condenação, eu digo o inferno, o julgamento de Deus. Mas, irmãos, Ele nos poupou. Mas não somente nos poupou por nós não nos condenar, mas Ele nos enriqueceu com graça. Eu falei de Salmo 103. No Salmo 103 diz no versículo 10 que Deus não nos tratou conforme os nossos pecados. Graças a Deus. Você não fica grato por isso? Ele não nos tratou conforme os nossos pecados, transgressões. Aliás, diz a Bíblia, como o céu é mais alto que a terra, assim que é a misericórdia de Deus por todos nós. Vá lá fora para ver se dá para medir daqui para aquelas estrelas. É infinito. O versículo que segue diz esta palavra: como o oeste é distante assim do oriente, assim que tem removido de nós o nosso pecado. Sabe, você
quando a gente vai para uma direção, sempre está naquela direção, oeste. Oriente, outra direção, não tem fim. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quando olha assim do céu para o céu, é vertical, não é? Vertical. Quando olha assim do oeste para o oriente, é horizontal. Faz os dois e faz a cruz. E meus irmãos, eu digo hoje à noite, a riqueza da sua misericórdia e sua graça foi manifesto para todos nós na cruz do Calvário. Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para todos nós. Eu digo novamente, olha o capítulo 1 e o versículo 18. Alguém leia para mim, seria muito bom. Hein? Alguém leia, capítulo 1 e o versículo 18. Sim. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ele está pedindo a Deus que Deus mostre assim para os irmãos, para nós. Não somente a riqueza da sua graça, a riqueza da sua misericórdia, mas qual é a riqueza da sua glória, meus irmãos, aí que vai além de nós. Deus está na glória. E quando nós falamos da glória, se lembra de Moisés, ele disse, me mostre a glória de Deus. Eu quero ver a glória. Aliás, eu acho que ainda diz o versículo 16 de capítulo 3. Alguém leia para mim, por favor. 16 de capítulo 3. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Agora veja aqui que ele, o que diz, que segundo a riqueza da sua glória. Se, quando Deus nos trata segundo a riqueza da sua glória, meus irmãos, este aqui também é um trecho quase insondável. Segundo a sua glória. Olha, se eu tiver R$100, eu te dou 50, não vou dar, não se preocupe. Se te der 50, eu estou dando a metade, não é? 50%. Eu estou dando a metade de 100. Mas se eu tivesse 1 milhão, ainda te daria 50. Não ia dar metade não. É? Por quê? Para dar segundo, meus irmãos, é para medir quanto é a riqueza de Deus. E Deus tem nos dado graça, misericórdia e reserva para nós a glória, segundo a riqueza da sua graça, misericórdia e glória. De tal forma, veja novamente, alguém leia para mim o capítulo 3, versículo 8. 6:8. O versículo 8 de capítulo 3. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de O Cristo. Paulo diz esse evangelho que pregamos, evangelho de graça, de misericórdia, de glória. Se trata das riquezas do evangelho. Riquezas insondáveis, incontáveis. Meus irmãos, hoje à noite, você veja que esse livro de Efésios está cheio de riquezas. Alguém vai dizer, pobre de Paulo, naquela cela, aquela prisão, coitado. Ele não. Ele está pensando que ele é rico.
E meus irmãos, eu digo isso hoje à noite, todos nós somos enriquecidos. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem nos abençoado. Ele é o autor das bênçãos. A gente poderia levar todo o tempo só falar disso. Mas eu quero que também, por favor, note o que nós estamos chamando o alcance das bênçãos do Senhor. O que diz aqui? Diz aqui que bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, veja aqui, com toda sorte de bênçãos. Com toda sorte de bênçãos. Eu acho que hoje à noite todos nós sentimos abençoados só por estar no culto. Abençoados por ter saúde. Abençoado por ter uma moeda nesses dias de crise. É bom contar as bênçãos. Mas sabe, aqui no alcance dessas bênçãos, não somente está tratando assim das bênçãos materiais, as bênçãos assim de saúde, bênção física, mas aqui toda sorte de bênção espiritual. E sabe, quando ele começa a dizer isso, ele começa no versículo 3, e ele continua contando até o versículo 12. E essa é a maior e mais comprida sentença em toda a Bíblia. Só tem uma vírgula que chamamos no versículo 12. Ele começa no versículo 3 e tem aqui, acolá, mas não tem uma vírgula até o versículo 12. Tem gente que diz que a gramática está muito errada. Mas, irmãos, eu vou lhe dizer, a bênção é rica. Ele começa a mostrar. Veja, por exemplo, o versículo 4. Para ver o alcance dessas bênçãos. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação da terra. Meus irmãos, essas bênçãos do Senhor, para alcançar, quando é que começou essa bênção? Antes da fundação da terra. Veja este mundo ao redor de nós, esse universo imenso. Meus irmãos, é uma maravilha. Mas imagina, antes de ter todas essas coisas, Deus pensou em nós. Nos escolheu em Cristo. Antes. Para Deus não tem início. Com Deus não tem começo. Sempre Ele era. E naquela eternidade que nós não podemos sondar, Ele pensava em nós. Agora, vá para o versículo 12. O versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para seu louvor, para o louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Está falando daquela herança no futuro. Então, quando a gente mede isso, da eternidade passada para a eternidade no futuro, o alcance das bênçãos do Senhor. Meus irmãos, é assim que Deus tem nos abençoado. E para contar essas bênçãos, veja isso rapidamente, por favor, só para notar o alcance dessas bênçãos. Já tocamos nisso. Inicialmente, a bênção de ter nos escolhido. Nos escolheu nele antes da fundação da terra. Esse aqui, para mim, é um mistério. Eu sei, acho que, não sei se foi desta igreja ou de outra igreja, alguém me escreveu um tempo atrás, não tinha tempo nem responder. E a pergunta foi, esta salvação é de decisão humana? Quer dizer, quando eu me converti, eu fiz a decisão.
Ou será que a decisão vem assim devido à soberania de Deus? Ele é soberano, Ele não me escolheu. Meus irmãos, para explicar tudo isso, olha, a Bíblia nos ensina que cada um de nós somos responsáveis. Cada um é responsável perante de Deus. Por o que você faz, o que você fala, como você gasta o seu tempo e as decisões que você faz. Você é responsável. Ao mesmo tempo, Deus é soberano. Eu me lembro à noite em 1956, 28 de outubro, numa igreja em Belfast, quando aceitei Jesus. Agora pode calcular a minha idade, já dei a data e tudo. Hein? Mas naquela noite eu fiz a decisão. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Não tinha dúvida. Mas quando cheguei em casa, eu li a minha Bíblia, é escolhido em Cristo antes da fundação da terra. Será que eu posso reconciliar estas duas verdades? Disse o grande Spurgeon, esses dois aspectos da vontade de Deus são como um trilho de trem, que vão assim paralelo, nunca se encontram. E disse ele ainda, esses dois não se opõem. Ele disse, não precisa de reconciliação, pois não tem reconciliação entre amigos. Eu ouvi, logo depois de me converter, eu estava num estudo bíblico, naquele tempo uma fita grande, um pregador da Inglaterra pregando. E ele estava pregando nesse trecho, ainda me lembro. Ele disse, quando você chegou a Cristo, você viu na porta, qualquer pessoa pode entrar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O convite estava aí. Mas uma vez que você entrou, você fez a decisão. Mas do outro lado da porta, olhou para trás e disse, escolhido em Cristo, antes da fundação da terra. Meus irmãos, sabe de uma coisa? Esta não precisa de explicação. Merece gratidão. Merece gratidão. Essa é a bênção. Veja mais o versículo 5. E é importante ler também a continuação daquele versículo 4. Que Ele nos escolheu antes da fundação da terra. Veja para quê? Para sermos santos. Isso é importante. Irrepreensíveis perante Ele em amor. Meus irmãos, Deus não somente nos salvou, Ele nos santificou. E ser santo não é apenas um nome, é qualidade de vida que tem nos dado. O versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Essa é outra bênção. Não somente nos escolheu, se tivesse escrito, Ele nos escolheu para ser escravos. Tá. No mundo daquele tempo, o mundo romano daquele tempo, 70% da população do mundo foram escravos. Você poderia ser favorecido por uma família boa para te adotar como escravo na família. Mas Deus não nos escolheu para ser escravos, mas sim para filhos. Para sentar à mesa. E diz a própria Bíblia que naquele dia de bodes assim, do cordeiro, nós que vamos sentar à mesa, e quem vai nos servir é Jesus. Já pensou? Adotado na família de Deus. Veja o versículo 7, no qual temos redenção. Essa aqui é outra palavra que tem muito sentido. Redenção quer dizer, nós fomos comprados. É tipo do mercado de escravos. E um dono rico vai lá e ele paga um preço
E ele não somente compra. Aliás, a história é melhor contada, se eu tivesse tempo para contar, através do livro de Osés, no Velho Testamento. Ele se casou com Gomer. Ela não ficou fiel. Ela vendeu seu corpo assim nas ruas de Jerusalém, se tornou prostituta. Mas ele amou a sua esposa. Amou de tal forma que ele foi atrás dela, mesmo que ela tinha deixado, vendendo seu corpo. E ele foi no mercado, e aquela com quem ele tinha se casado, ele tinha direito. Sabe o que ele fez? Ele pagou o preço e comprou novamente e levou para casa. Foi uma demonstração na profecia de Osés, como Deus nos ama, nós que fomos vendidos na escravidão, mas Ele nos redimiu, como através do sangue de Jesus Cristo. Veja também o versículo 7, não somente redimidos, mas a remissão do pecado, perdoados. Meus irmãos, a gente poderia continuar aqui hoje à noite. O versículo 8 começa a falar que tem nos revelado, desvendando-nos os olhos do mistério da sua vontade. Entre nós, quem é que pode explicar a vontade de Deus? Olha, eu cheguei na quarta-feira passada com todos os meus planos. Cheguei na quarta para ir para o Nordeste, na sexta, passar o fim de semana fazendo cultos, voltar segunda para viajar a Lábrea na quinta. Não estou cumprindo nenhum plano. O Nordeste foi cancelado. Devido assim o voo da Gol, não vou falar da companhia, mas complicaram todos os voos, então tinha que abandonar. E agora que eu ia lá na quinta, a companhia cancelou, vou amanhã. Mas sabe, nós acreditamos num Deus soberano que está planejando tudo. Eu digo isso, pois essa é uma coisa muito leve, mas quando chega doença em nossa família, e às vezes nós perdemos um amado, dói. E nós sentimos. Mas nós sabemos disso. Ele está fazendo todas as coisas conforme o seu propósito. O mistério da sua vontade. Meus irmãos, o nosso tempo está fugindo. Deixa-me concluir. Não somente olhar o autor dessas bênçãos, o alcance dessas bênçãos, mas o ambiente dessas bênçãos. Veja o que diz no versículo 3, novamente: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Esse é o ambiente. Vocês sabem que somente no livro de Efésios que tem esta expressão. Regiões espirituais. As bênçãos estão lá. Sabe por que as bênçãos estão lá? Porque os santos estão lá. Vamos ler o versículo 4 de capítulo 2. Está falando até o versículo 3 a respeito de todos nós mortos no pecado, assim, andando segundo o curso desse mundo, filhos da ira, tudo isso. Então, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos nos delitos. Me diga uma coisa, quando a gente está morto, será que pode fazer qualquer coisa? Não. Quando nós estávamos mortos, sem poder fazer coisa nenhuma, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Essa aqui para mim é uma maravilha. Eu morto, ele não está procurando a vida. Ele me deu a vida.
E veja o que continua a dizer. Nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Está vendo o ambiente? Deus tem nos abençoado nas regiões celestiais. As bênçãos. Os irmãos santos, salvos nas regiões. Mas eu termino por dizer isso. Vá, por favor, para o capítulo 6. Para ver uma coisa. Não somente as bênçãos estão nessas regiões. E os salvos nessas regiões. Mas o versículo 12 de capítulo 6. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não está aqui na terra, não. E sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais no mal, ou do mal. Veja, nas regiões celestiais, meus irmãos, a batalha está na região espiritual. E por isso, meus irmãos, eu sei que o Brasil está numa crise e estamos orando por seu país amado. Mas vamos lembrar desta coisa. Como o corpo de Cristo, Jesus Cristo é o nosso líder, Salvador, está edificando a sua igreja. A nossa luta não está aqui na terra. A nossa luta contra principados, potestades, forças de mal nas regiões espirituais. Eles dizem que cada livro do Novo Testamento tem um livro paralelo no Velho Testamento. E comentaristas sempre dizem que o livro paralelo de Efésios é o livro de Josué. E o livro de Josué, aliás, eu devo mostrar uma coisa nesse capítulo, desculpe. Capítulo 6 de Efésios, antes de deixar. Ele fala assim, é por isso que ele diz, o versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido. Você está vendo, meus irmãos, o propósito de Deus, nesta luta, nessas regiões, não é para ser derrotado, não. Vitória. Depois de terdes vencidos. É por isso que nós temos o livro de Josué. Se lembra de Josué na batalha de Jericó? Ele encontrou com Jeová na noite antes. E disse Deus para ele para ir à cidade e para circular a cidade com o povo de Israel, marchando, tocando trombeta. Então disse Deus, pois eu tenho te entrego a cidade. Quer dizer, a vitória já estava garantida antes de começar a batalha. Meus irmãos, que bênção nós temos hoje à noite, em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo novamente, o cofre de bênção pode sacudir, pode se sentir enriquecido aqui hoje à noite, por nosso Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nós te louvamos por esse tempo de comunhão uns com os outros na palavra do Senhor. Nós te agradecemos pelo apóstolo Paulo, que é homem, naquela circunstância, mas ainda vendo assim os tesouros espirituais. Nos ajude cada dia, para que nós também possamos trilhar nesse caminho santo, como nós acabamos de cantar, olhando para Cristo, de onde vem a salvação. Abençoe esta amada igreja, seus pastores e o trabalho da construção. Pedimos que o Senhor supra
todas as necessidades e que teu nome seja glorificado aqui entre nós. Em nome de Jesus. Amém.